E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Peraí, Famicom é Family Computer? Olha só, exatamente. Nossa, minha cabeça explodiu, velho! Você é burro? Nossa, sério que tu não tava ligado disso? Não, eu não sabia, velho. Exatamente. E o Night Trap, né? Chocou bastante lá a galera, e o Mortal Kombat também. E o Mega Drive, né, a SEGA, muito safadinha, eles resolveram aproveitar dessa situação e colocaram, já na versão do Mega Drive, eles colocaram uma indicação, ó, esse jogo aqui pode ter violência e tal, só que não tinha violência no jogo. Se você colocasse, ele parecia um jogo normal, mas eles sabiamente esconderam esse código aí, que é ABACABB. E o Mortal Kombat foi o primeiro jogo que foi lançado simultaneamente para 2 plataformas. Caraca. Certo? E eles usaram isso daí no meio da guerra de consoles entre o Mega Drive e o Super Nintendo para medir a popularidade dos 2 videogames. Só que a SEGA escondeu o sangue na versão de Mega Drive e contou pra todo mundo o segredo. Uhum. Eu, antes da fita chegar na locadora que eu alugava na época, eu já tava com o código decorado. Eu já tinha decorado o código pra colocar lá. Todo mundo já sabia do código. Então, dessa forma, eles conseguiram, né, burlar ali os pais, colocar violência no jogo e disparou a venda no Mega Drive do Mortal Kombat. Por isso que no Mortal Kombat 2 a Nintendo arregou e liberou o sangue à vontade lá no Super Nintendo. Exatamente. E é engraçado falar isso, né? Porque eles estavam falando sobre revista, falar sobre o código, falar sobre o ano de lançamento do jogo, porque vocês, como mais senhores, tá? Também não vou chamar de velho, também que isso é errado, né? Mas vocês conseguiram pegar os jogos na época que eles estavam lançando. E eu sou de 97. Então eu fui jogar tudo isso no Super Nintendo lá em 2002. Porque enquanto o pessoal, meus amigos mais ricos estavam ganhando PlayStation 2 e tal, o meu pai tava vindo com o Super Nintendo pra mim, me entregando as fitinhas de Donkey Kong 13 e tal, e eu tava jogando isso aí, entendeu? Então eu não tinha revista, não tinha nada dessas paradas. Então, às vezes eu encontrava uma revista escondida na casa do meu primo, entendeu? Só que ela sempre tava incompleta, eu nunca tinha muita informação e eu era o único que jogava assim dos meus amigos. O resto, todo mundo tava com os consoles mais modernos, né? Mas eu agradeço meu pai hoje em dia que pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer esses jogos antigos, né? E tem uma parada que me chama a atenção nessa época de lançamento, essa questão da violência e tal. Aliás, só um comentário, né? Que vocês descrevendo a sensação dos pais quando as crianças jogavam Mortal Kombat e tal, e bate aquela preocupação, né? Pô, pra onde que meu filho tá indo e tal. Me lembra um pouco de quando a minha filhada vem aqui em casa e eu vejo ela assistindo o Lucas Neto na TV, sabe? Eu fico tipo assim, caraca, velho, por que não censuraram isso, cara? Vai, que perigo, o que vai ser dessa criança? Antes ela tivesse vendo Kano arrancando o coração de alguém, né? Em vez de uma banheira de sangue, é uma banheira de Nutella, né, cara? Que merda, né? Que geração. Pelo menos tá arrancando o coração e não o cérebro da criança. Enfim. As crianças até têm mais acesso à internet, né? Porque, vamos falar a verdade, tem controle parental e tal, mas qualquer um que sabe entrar no Google sabe burlar essas coisas, consegue ver o que quiser no computador. Todos eles têm acesso a isso, mas não se interessam. Simplesmente assim. Hoje Mortal Kombat é muito popular entre os adultos, mas a juventude não quer nem saber. É verdade. Mas, cara, será? Porque, tipo assim, o Mortal Kombat, esse mais novo, esse Mortal Kombat 11, que é o último, né? Ele fez um certo sucesso, né? O pessoal tava, pelo menos, assim, no nosso... Não, fez bastante. No nosso canal a gente faz bastante saga de filme, né? Saga do Rambo, a gente colocou, Exterminador do Futuro e tal. E o Mortal Kombat agora direto lança um personagem de uma outra saga de cinema pra ser um personagem jogável, né? Então a gente lia muito comentário da gurizada falando, saiu esse personagem do Rambo lá no Mortal Kombat e eu vim ver a história dele dos filmes, tá ligado? Tipo, a galera acaba conhecendo muito filme por causa do jogo, sabe? O que eu vi um comentário no Twitter, não me lembro quem que fez o comentário, mas eu achei muito pertinente, falando que o Mortal Kombat virou Smash Bros. de Boomer. É verdade, né? Porque eles começaram a botar um monte de personagem nada a ver com o jogo também, só que era tudo uns filmes velhos lá que os pais assistiam, tá ligado? O Exterminador, foi o Rambo, quem mais?
nesse último aí. Spawn. Todos esses doidos aí. Teve o Predador, eu lembro que foi um monte. Né? Teve Leatherface, já teve uma galera aí, né? Foi no 10. No 10 já começou, né? A saga aí das... Fred Krueger. Fred, exatamente. Jason. Fred foi do 9. Eles pegaram os astros dos slasher, né? Os super serial killers lá. Inclusive tem um Coringa também no 11. É verdade, eu achei muito curioso porque no Mortal Kombat 9 eles colocaram vários personagens extras assim, mas aí no 10 que teve um monte. E eu achei engraçado que teve um Injustice, que é o jogo de luta com os personagens da DC, que eles colocaram o Scorpion. E daí teve um Mortal Kombat que eles colocaram um Coringa. Eles começaram a tirar os personagens das franquias de luta e, tipo, misturar nos jogos, tá ligado? Mas é tudo da mesma galera, né? Exatamente. Eu acho que é tudo da mesma galera, mas também tentando dar aquela misturada, né? Pra quem assistiu o filme tentar entender o jogo. Porque não é só na luta. Imagina, quanto a gente sempre quis ver, até porque já tinha um jogo do Terminator vs Rambo, né? Do Super Nintendo. Acho que é de 92, 93, eu não lembro de cabeça. E você vê o Terminator lá falando com o Rambo, falas, tipo, totalmente... tirando onda do Rambo, ignorando. Então são situações que a gente fica curioso. Aí a pessoa às vezes compra o jogo só por isso. É massa. Tudo bem, hoje em dia tem um YouTube, foda. mas é uma parada legal. Aí você vê o Rambo lá, por exemplo, zerando o jogo, né? E vê qual que é a mentalidade do Rambo. Apesar de não ser coisas canônicas, né? A NetherRealms, né, que é a produtora do jogo junto com a Warner, eles sempre tentam colocar algo que faz referência ao filme. Por exemplo, as armadilhas do Rambo, as armas do Rambo, arco e flecha, aquela boquinha dele de lado. Então tudo isso acaba fazendo com que outras pessoas que estão ali paralelo ao mundo de Mortal Kombat tenham curiosidade em conhecer e vice-versa. Tem a luz azul no Rambo ou não? Não lembro de cabeça. Porque tem uma cena maravilhosa do Rambo 3 que ele fala... que ele quer pegar uma luz azul. E daí o cara pergunta, mas o que essa luz azul faz, né? Porque ele tá pegando várias armas. E daí ele fala assim, a luz azul deixa tudo azul. É uma piada muito ruim, mas eu imaginei que ia ser foda se tivesse um raio-x dele com uma luz azul, velho. Isto. Pra que serve? Uma luz azul. E o que ela faz? Fica azul. Cara, mas eu acho isso muito da hora, sabe? Porque pra mim, Mortal Kombat é uma saga de games de luta que de alguma maneira sempre tentou se diferenciar. Várias vezes não deu certo, mas por exemplo, lá na década de 90, né? Eu lembro eu lá com o meu Super Nintendo, eu tinha o Street Fighter 2, aí o jogo que o Velberan já disse que é muito melhor que Mortal Kombat. E eu tinha, né, começa, né? Não, e eu tinha também o Mortal Kombat. E cara, pra mim o Mortal Kombat ele era como entrar em um novo universo, sabe? Não só por conta da violência, mas o visual dele, cara, era algo totalmente inesperado num videogame naquela época, sabe? Era muito doido ver aquilo ali que a gente tava vendo, assim. Pelo menos pra mim, tá? Talvez vocês, principalmente o Velberan aí, que tem um conhecimento foda de videogame retrô, vá dizer que já existia isso em vários lugares. Mas, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi isso. Então, já existia, né, que o visual do Mortal Kombat era tão, assim, né, chamativo, porque eles usavam sprites de atores reais. Eles pegavam atores, tiravam foto deles fazendo as poses lá, digitalizavam aquelas fotos e transformavam nos sprites que se movimentavam no jogo. Um jogo que veio antes do Mortal Kombat, que era bem popular, era o tal do Pit Fighter, né, que tinha um cara que parecia o Van Damme, tinha um cara que parecia o carinha lá do SOS Malibu, o Hasselhoff. Hasselhoff. Isso. Umas doida punk lá, de pouca roupa, tal. Era um jogo até que divertido, só que, putz, você via o visual e não convencia, porque parecia que um era maior do que o outro, e as animações eram tudo dura, travada, mesmo pra época, assim, sabe? Você via, chamava atenção por ter gente de verdade lá lutando, mas você via que tinha alguma coisinha errada lá. No Mortal Kombat isso daí já não aconteceu, porque inteligentemente os desenvolvedores lá, eles pegavam esses sprites e eles faziam um retoque
em cima deles. Eles não pegavam do jeito lá que tava na foto e já colocavam no videogame. Eles davam uma retocada nos sprites, né? Definindo os pixels lá pra deixar com mais cara de videogame. E foi aí que o negócio começou a virar. Mas mesmo assim, ele ficou com algumas características que perduram até hoje, que é a movimentação dura dos personagens, né? Que como são tudo fotos, é como se fosse stop motion a animação deles, né? Mas hoje que a gente tem uma tecnologia muito melhor, em alguns pontos eles colocam aí essas características duras no Mortal Kombat porque ficou impresso